você é especial para Deus. Talvez você mesmo nem parou para pensar o quanto você é especial para Deus. E nós vamos falar um pouquinho quanto a isso. Romanos 11, 33 ao 36, está escrito assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É isso. Muito bem, então nós vamos falar hoje sobre o quanto você é especial para Deus. Eu separei alguns tópicos e eu coloquei essa imagem. Isso foi ontem, já bem à noite. Aí a minha esposa falou: bem, que hora você vai vir dormir? Eu falei: que horas são? Já era 11h16, se eu não estiver enganado. Eu comecei a estudar ouvindo espanhol. E eu comecei estudando. Quando eu assustei, já estava tarde. E eu vi essa imagem. Eu resolvi colocar essa imagem antes de entrar no tema específico. Eu queria assim que você olhasse para essa imagem um pouquinho. O que você vê nessa imagem? O que essa imagem coloca no seu coração? Sabe o que ela coloca no meu coração? O amor de Deus por nós. Você vê que alguém que consegue fazer uma imagem dessa, ele consegue colocar um aconchego nas mãos daquele personagem que nós entendemos, representando Jesus, e aquela pessoa, ela aconchega no ombro dele de uma maneira, olha, parece que ela encontrou realmente um colo, um conforto. Ela encostou de uma forma que ela aconchegou nos braços daquele homem que nós simbolizamos ali, Jesus. É essa imagem que eu queria que você pensasse nela hoje. Quando você vê uma imagem dessa, o que passa no seu coração? Será que você sente vontade de abraçar alguém? De aconchegar alguém? De mandar uma mensagem pedindo perdão a alguém que você feriu? Ou alguém com quem você não conversa, você tem uma inimizade? E hoje, então, nós vamos falar sobre isso. O quanto você é especial para Deus, o quanto nós somos especiais para Deus. Mas por que nós somos especiais? Nós nem merecemos isso, e não merecemos mesmo. É por amor. Então, por que nós somos tão especiais para Deus? Primeiro, porque Ele enviou o seu único Filho por mim e por você. Quando a Bíblia diz porque dele é a fonte. O que é fonte? É de onde brota, de onde nasce, de onde começa. Então olha só, Ele é a fonte de quê? De tudo, de todas as coisas. Quando você e eu olhamos no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando a Bíblia diz que Deus veio, formou o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, sabe? Eu fico assim com o meu coração, ele chega a doer, que no hebraico é ruach, espírito, é vida, ó. O que Deus fez? Pegou algo inanimado, parado, e pegou de dentro dele e soprou e disse: ó, a partir de agora és algo vivente. Aleluia. Ou seja, quando Deus criou o homem, Ele soprou de dentro dele a vida para ele. Olha como você e eu somos especiais. O que faz você e eu movermos hoje é o que estava dentro de Deus, que foi soprado. Ele soprou o fôlego de vida. A partir de agora és alma vivente. Aleluia. Era apenas um objeto de barro. E nós estamos no livro de Gênesis ainda, capítulo 3, versículo 15. Primeira profecia messiânica. O que a Bíblia diz? Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Quando nós vamos em Gálatas capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer o quê? Que esse descendente é exatamente o Cristo, o Senhor Jesus. Quando Gênesis 3,15 fez a primeira profecia messiânica, já estava apontando para quem? Para Ele, porque dele a fonte. Ele veio lá do alto, Ele veio do céu, Ele veio do trono, Ele veio do coração de Deus para mim e para você. Aleluia. Ele veio fazer que você e eu fôssemos pessoas diferentes. Jesus foi o personagem mais encantador que o mundo conheceu. Jesus, Ele era amoroso, Ele
firme, mas com amor. Jesus tinha uma capacidade de mostrar às pessoas as coisas que ele queria. Ele tinha algo, irmãos, que você e eu, assim, ficamos de boca aberta. Ele era encantador. Jesus era surpreendente. Ele era amoroso, ao mesmo tempo que ele era firme, que ele era seguro. Eu já disse isso aqui em outro momento, mas cabe nesse momento. Também temos os visitantes. Eu, como militar, eu sei bem o que é ser militar. O que é eu andar com uma arma na mão, com um cacetete na mão e mandar alguém calar a boca. Já fiz isso várias vezes. Já muitas vezes no aglomerado, na favela, você chegar e mandar alguém calar a boca e encosta na parede. Ele tem que encostar. E quando ele reage, a gente tem que agir de maneira até mais bruta e segura. Jesus está sentado, o soldado vem então e dá um tapa no seu rosto. O que Jesus fez? Olha para ele e diz: se fiz mal, dê testemunho do meu mal. Se não, por que me fez? Olha isso, olha o que Jesus fez. Olha que amor que Jesus tinha. Jesus podia ter olhado para esse soldado e feito assim, ó, desintegrar aquele soldado. Mas não. Jesus usa aquele amor, aquele jeitinho, sabe? Por isso que Mateus 5,39 fala que se alguém te ferir a face, feriu o lado direito, deu o outro. Claro que aqui as pessoas debatem, não está falando fisicamente. Não sei, Jesus está dizendo o seguinte: te ofendeu? Deixa de ofender. Farte-se de ofensas. Lá no livro de Lamentações também diz: farte-se de ofensas. Sabe o que está querendo dizer? Lamentações 3,30 é que você e eu, ao sermos ofendidos, nós não deixamos de representar a Cristo. Nós continuamos sendo cristãos, meu querido. Nós continuamos andando com Ele. Nós continuamos vivendo com Ele. Nós continuamos sendo dele. Eu fico imaginando, eu imagino muito isso. Como que foi Maria receber aquele filho? Eu imagino o pensamento dela quando Simeão pegou o menino nos braços, olhou e disse: Senhor, agora pode despedir teu servo em paz, porque os seus olhos já viram o Salvador. Olha ele dizer para a mãe dele: esse menino, ele vai ser bênção, mas ele vai ter a espada traspassar o coração. Ele vai ser bênção, mas vai ter muita tristeza, muita dor. Imagina essa mulher ir para casa, sentar com José e dizer para ele assim: amor, meu bem, querido, tesouro, você ouviu o que Simeão falou? O que nós vamos passar? Imagina eles dois conversando sobre isso, entendendo quem era Jesus. Eles conheciam a Escritura, senão ela não seria escolhida, ela sabendo o que seu filho ia passar. Mas sabe de uma coisa? Foi o amor de Deus que enviou o seu filho para nós. Eu gosto da palavra que diz: quando as mulheres chegam no sepulcro e ela começa a perguntar: onde colocaram o meu Senhor? Aí qual é a resposta? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. É o nosso Deus. Ele enviou o seu único filho por mim e por você. Quando a gente fala de fonte, eu anotei ali, fonte é aquele que dá origem, que brota, ou alguém, né? A Bíblia é a nascente, ou manancial. Um filósofo chamado Aristóteles, ele defendia, você sabe que o filósofo, de um modo geral, ele é a razão, ele leva muito pela razão, então às vezes não leva muito pelo lado de fé. Mas ele dizia o seguinte, que Deus é o primeiro motor. Olha o que o filósofo diz. Ele é o primeiro motor, ou seja, é aquele que começou, que não teve início. É aquele pontapé que ninguém deu, porque ele é o próprio. Ele começou todas as coisas. Ele é como se você coloca um tanto de dominó, um em cima do outro, e você vai no primeiro e aí, todos vão seguindo. Ele é o primeiro motor, o motor inicial. Ele é a fonte. Esse é o Deus que você e eu temos. Esse Deus que te escolheu e que me escolheu. Por isso Jeremias 1,5 fala que você estava no ventre ainda da sua mãe. E Ele te escolheu para ser profeta para as nações. Ah, mas eu não sou profeta. Abre a boca para ver se não é. A Bíblia, no livro de Lucas, do Evangelho segundo Lucas, está escrito que você não se preocupe com o que vai dizer. Abre a boca, que o Espírito vai encher. O Espírito Santo que enche a nossa boca. Talvez uma palavra que nós dizemos, podemos escolher um dicionário, uma palavra bonita, mas não precisa. A palavra que sair será aquela que Deus quer que saia. Você é especial para Deus. O irmão parece que foi o Borges disse aqui.
Eu gosto dessas expressões. Você não veio aqui hoje que você escolheu vir aqui. Você não está aqui hoje e falou assim, eu vou lá hoje. Eu vou lá buscar uma resposta hoje. Eu quero algo hoje. Não. Você está aqui porque Deus marcou esse compromisso com você. O Fabrício não quis mudar, não. Então, meu querido, Deus enviou o seu Filho único por mim e por você. Olha o quanto você é especial. E olha essa imagem. Eu quis colocar essa imagem primeiro porque ela é linda. Desde criança eu sempre fui fascinado com essa história de Jesus. Não fui criado no Evangelho, meus pais não me ensinaram, mas eu via isso, eu ficava fascinado. Eu olhava essa imagem tão linda, tão colorida, tão bem elaborada, mas ela é perigosa. Sabe por quê? Ela mente para nós. Quando você olha lá naquele cantinho, você vê 3 homens lá. A ideia que se tem, que a imagem quer passar, é que aquilo ali são os 3 reis magos. A Bíblia não diz 3 reis, não diz reis. A Bíblia diz que uns magos foram até lá. E outra coisa, a Bíblia diz muito claramente que aqueles magos entraram na casa onde estava Jesus. Jesus não estava ali mais na estelaria. Jesus não estava mais naquele ambiente quando os magos chegaram e entraram. Isso ali é manipulação que eles fazem para mim e para você. Mas a imagem é muito bonita, olha. Uma imagem bonita que ela roda o mundo inteiro, o planeta inteiro vê essa imagem. O planeta inteiro vê uma criança deitada ali na manjedoura, uma senhora supostamente sua mãe e o marido bem do lado. O mundo inteiro tem que ouvir, aleluia, que Jesus nasceu. O mundo inteiro tem que ouvir, engolir que ele nasceu. É história, não adianta falar que foi invenção, não. O mundo sabe, tanto que o mundo mudou a história com a data antes de Cristo, depois de Cristo. Quer dizer, Cristo veio. Aleluia. Cristo veio, o mundo sabe que Cristo veio, eles declaram isso nos livros de história. Eu leio lá Platão, Aristóteles antes de Cristo. Aí eu leio agora alguém já novo, depois de Cristo. Então Cristo veio. Por mais que eles não queiram, eles têm que aceitar e vão ter que engolir que Jesus veio, que Ele é o Cristo. Nós falamos às vezes a igreja está precisando de um avivamento. Às vezes não sabemos nem o que estamos falando. Avivamento é a manifestação de Deus na nossa vida, no nosso momento. É a manifestação da presença de Deus. Como que eu manifesto a presença de Deus? Como? Glorificando a Ele, exaltando a Ele, com a minha presença aqui, com a minha gratidão pela palavra, com o amém que eu dou quando um versículo pega no meu coração. Eu posso ler o versículo ali, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e Ele me enche de alegria. Eu já li esse versículo milhares de vezes, mas Ele enche meu coração. Sabe por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor. Aleluia. Você e eu temos muita dificuldade, mais do que as pessoas que vivem no Oriente. Sabe por quê? Porque eles sabem o que é um pastor. Eles sabem a importância de um pastor para uma ovelha. Quando você e eu nos colocamos como ovelhas, nós temos que ter cuidado, porque às vezes somos mais bodes do que ovelhas. A ovelha ela é humilde. A ovelha, você vê, é um dos poucos animais que não tem nenhuma defesa. A ovelha não reage frente a um predador. A ovelha não corre rápido. A ovelha não tem unhas grandes. A ovelha não tem dentes que mordem alguém. Ela não tem defesa alguma. O predador chegou, ela olha para ele e fica quietinha. Ele vem, pega e come. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi para o matadouro como ovelha muda, calada. Sabe por quê? Porque a ovelha não reclama. Você e eu reclamamos. Nós reclamamos do som que está ruim. Nós reclamamos da água que acabou, da energia que acabou no ano do culto. Nós reclamamos de tanta coisa. Você e eu reclamamos de coisas, irmãos, que pessoas dariam tudo para ter isso. Verdade, Jesus. Há meninos que reclamam em casa que não tem carne para comer. Lá na Etiópia eles não têm comida. Eles comem barro. Eu assisto muito vídeo, principalmente da África. Eu amo os africanos. Quantos africanos estão aqui hoje para representantes? Angola, maravilhosa. Tomé, príncipe, maravilhosa. E aí, não é de onde? Angola, eu amo Angola. Então, eu assisto muitos vídeos. Mas sabe o que acontece? Ontem eu estava vendo um e eu disse para minha esposa, eu não vou assistir mais. Ela falou, por quê? O meu coração começou a doer. Me deu dó de ver aqueles meninos passando fome. E muitas vezes na sua casa você jogando comida no lixo. Seu filho não come, larga comida, põe menos comida para ele.
irmãos, Deus usa em muitos momentos da nossa vida. Você pega um prato de comida lá na festa, na alegria, com várias pessoas, e come, bebe, e se diverte, nem ora. O anjo que está ali do seu lado fica te olhando, esperando, vamos orar para comer. Semana passada, minha esposa e eu fomos almoçar com um casal de amigos. Aí a gente sentou do lado de fora, era um lugar do fumador. Mas estava muito frio, o sol estava a pegar lá e eu estava tossindo. Aí falou, vamos ficar ali mesmo? Aí sentamos lá na parte do fumador, graças a Deus nem fumaram lá. E nós ficamos lá de fora mesmo. Aí colocou o pão antes de vir a comida. Na hora que eu fui comer o pão, eu pus ele sobre a mesa. Não posso comer antes de orar. E nós temos que orar. Mas você está no restaurante público? Qual o problema? O muçulmano está parado ali, deu a hora dele adorar, ele ajoelha no chão, ele se dobra ali diante do seu Deus. E nós que temos o Deus real e verdadeiro que nós pregamos e dizemos, não oramos agradecendo a comida, não oramos agradecendo quando nós arrancamos o automóvel da nossa casa dentro da igreja, enquanto o óleo do seu motor gira, meu irmão, ora, agradece a Deus, pede para te guardar e te guiar pelo caminho. Nós não fazemos às vezes isso. Então o primeiro ponto que eu quero dizer, o quanto você é especial para Deus, é que Deus enviou o seu Filho por sua causa, para mudar a sua história, para mudar a minha história. Glória a Deus, aleluia. Não fiquem bravos nem preocupados comigo. Quando eu era criança eu era muito revoltado. Eu era revoltado com a sociedade, com as pessoas, com os pais, porque os meus pais eram separados. Eu era revoltado com as famílias que tinham comida, porque eu não tinha comida. Eu era revoltado quando eu ia jogar bola no campinho de futebol. Meus coleguinhas tinham tênis, eu jogava descalço. E quando eu tinha oportunidade, eu chutava a canela deles, com raiva de vingança. Menino menor do que eu conviveu comigo, tomou muito couro, porque eu tinha prazer. Eu tinha prazer em bater nos menores, porque eles tinham comida, eles tinham roupa. E quer ver o que me irritava? Nós estávamos no campo, 6 horas da tarde, por aí era o horário que as mães chamavam e diziam, meu filho, vem tomar banho para você jantar. Os meninos, ai, minha mãe é chata. Eu ficava, meu Deus, quem dera eu tivesse a minha para gritar, meu filho, vem tomar banho, jantar, eu ia correndo. Eu não tinha, eu tomava banho num cano da água da Copasa, que chama lá. Ficava aquele cano, meu irmão, ele furou o cano, ele ficava pingando água 24 horas por dia. A gente ia para lá e se molhava ali na água fria. Sabe quantos shorts eu tinha? Um só. Aí então o que você fazia? Pegava 3 gravetos de pau na rua, fazia uma cruz, tirava o short, pendurava lá fora e ficava escondido lá dentro, até ele secar. Imagina um short secando ao vento, quanto tempo demora eu sem roupa? Eu não tinha para vestir. Você entende isso? Aí hoje, eu tenho roupa, eu tenho comida, eu tenho casa, eu tenho amigos, tenho igreja. Eu não vou glorificar a Deus por isso, não vou glorificar a Deus. Meu Deus, então, guarde isso no seu coração. Jesus veio para mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Ah, mas eu tenho um coração duro até hoje. Tem que mudar. Se não mudar, Cristo não entrou. Porque quando Cristo entra, tudo muda, tudo fica diferente. Já não vivemos mais nós, mas Ele vive em nós. Quando é que eu descubro que eu não tive mudança de comportamento? Quando a minha prática não condiz com aquilo que o Evangelho ensina. Marido que grita com a esposa dentro de casa, que maltrata, que reclama da comida, ele pensa que Deus não está vendo? Então ele não acredita que o anjo estava dentro do Salmo 34:7. Ele não crê que o Espírito Santo habita nele. Porque se ele faz isso achando que ninguém está vendo, Deus está. Deus está. Quando eu mudo meu comportamento, eu mudo por mim, pela outra pessoa ou por Deus? Está vendo? Quando eu mudo algo em mim, por que eu estou a mudar? Por mim? Está errado. Pela outra pessoa? Não serve. É por Deus. Ainda que a mudança não seja benéfica para mim, não seja boa para mim, mas se for o que Deus orienta, eu tenho que mudar. Aleluia. Porque apóstolo Paulo, irmão, depois de Jesus, apóstolo Paulo é incomparável. Lê apóstolo Paulo, você, no seminário tem uma disciplina que chama Cartas de Paulo. Quando você estuda só Paulo no seminário, você fica com vergonha. Eu ficava com vergonha de tudo que Paulo fez, mas Paulo um dia chega e diz, Senhor, esse espinho na carne, já 3 vezes eu venho ao Senhor, me esbofeteia dia e noite, um mensageiro de Satanás, e eu venho perto do Senhor, e o Senhor não tira, já é a 3ª vez que eu peço. O que Deus diz para ele? Olha o amor de Deus. Vou parafrasear, tá bem? Olha o amor de Deus. Paulo,
A minha graça te basta, Paulo. O meu poder, Paulo, aleluia, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu não tivesse esse espinho na cara, você não estaria aqui perto de mim agora. Você não estaria aqui me buscando e demonstrando que você confia em mim, Paulo. Vai, Paulo, vai. A minha graça te basta. Vai. Você entende isso? Paulo merecia tudo que ele pedisse a Deus, gente. Merecia tudo. Por que eu e você queremos tudo? Nós queremos que Deus nos dá tudo que nós pedimos, mas nós nem sequer merecemos. Eu coloquei uma coisa rápida ali. Isso aí é a Palestina na época de Jesus, dividida em 5 regiões. Lá, Galiléia, Samaria, Decápolis, Judéia e a Pérea. Por que eu mostro isso para você? Porque quando Maria saiu da Galiléia para a Judéia, era mais ou menos entre 100 a 128 quilômetros. Você acha que ela foi de viatura? Uber? Uber moto? Uma barrigona de 9 meses? Imagina como Maria andou esse tempo todo, sabe por quê? Porque ela obedecia o Senhor. Ela cumpria aquilo que Deus tinha para ela. E isso foi com benefício para mim e para você. Então o primeiro que eu quero que você guarde no seu coração é que você é especial. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho por sua causa. Como se isso não bastasse, olha o que Ele fez por mim e por você. Olha aquela imagem daquela cruz lá no fundo. Olha aquele corpo tombado meio de lado. Aquelas pernas um pouquinho para cima. Sabe por que era aquilo? Para dar um pouquinho de suporte para o crucificado demorar mais a morrer. Havia um tipo de cruz naquela época, não era talvez a que Jesus foi colocado, a gente não sabe. Eles colocavam uma tábuazinha pequena que era tipo um assento, na altura do corpo do crucificado. Então o crucificado era sentado naquela tabuinha, esticado os seus braços, as suas pernas e um pé sobre o outro. Para quê? Para aquela tábua dar ele mais suporte, porque o pulmão para de funcionar normal com menos de 10 minutos. Faça o teste na sua casa. Para lá, levanta os braços em forma de crucificado e fique para você ver. 10 minutos você não está aguentando mais. O seu pulmão começa a ter dificuldade de respirar. Então eles colocavam uma tábuazinha para ele se apoiar, para demorar mais a morte, para ele sofrer mais, para as pessoas passarem a ver um martírio e não nos merecerem. Então, olha lá, por ele, o veículo. A primeira nós falamos, porque dele a fonte, por ele o veículo. O que é veículo? É o caminho, é a forma. O que Deus fez? Ele abençoar você e a mim. Ele precisava de um caminho, um veículo. Qual é o veículo? Ele que morreu por mim e morreu por você. Amém. Nós compreendemos que nós partimos com Cristo. Nós fazemos assim, atravessamos a ponte e derrubamos a ponte. Por quê? Para a gente não voltar mais. É assim que nós devemos fazer. Existiu um colonizador espanhol em 1519, 1520, chamado Hernández Cortés. Eles foram invadir o México. E quando chegou lá na praia, que eles chegaram ao México, eles reuniu seus soldados, sua tropa inteira, olhou para as embarcações e disse: destrua. O soldado ficou desesperado, vai destruir as embarcações, nós vamos ter que voltar. Ele disse: destrua tudo. Sabe por quê? Nós vamos voltar nas embarcações dos nossos vencidos. Ou seja, soldados, vamos destruir tudo. Se vocês não vencerem, nós não voltamos mais, porque não temos embarcação. Então nós vamos vencer, vamos pegar as embarcações deles e vamos voltar nela. É assim que você e eu como crente vamos dizer: eu me converti a Cristo, a partir de hoje eu queimei a ponte, eu queimei as embarcações, eu não volto mais atrás. Eu não volto mais. Por isso que Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus. Aleluia. Cristo Jesus. Você acostume a pronunciar o nome de Jesus no seu dia a dia. Quanto mais vezes você fala o nome de Jesus, mais efeito espiritual você provoca na sua vida. Mais as hostes malignas que te cercam, que te perseguem, mais enfraquecidas elas vão ficando. Porque há poder no nome de Jesus. Você pode dizer Jesus? Mas imagine você dizer Jesus, você dando um tiro numa cobra que estava te atacar. Fala: Jesus. Ah, foi fraco, a cobra continua indo. Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus. Agora a cobra já parou. Agora vamos derrubar ela de vez, ó. 1, 2, 3. Jesus. Aleluia. Agora ela caiu. Não há mais como, ela não tem o que fazer. Não existe mais jeito. Um homem eu dirigia a mocidade. Isso foi em 1900, sabe?
Eu trabalhava numa escala rodada, trabalhava à noite, trabalhava de dia, trabalhava de tarde, era muito louco. E eu fazia seminário, dava aula no seminário e ainda cuidava da mocidade. E era longe de onde eu morava. E uma certa ocasião tinha uma reunião de jovens, e nós tínhamos lá entre 7 a 9 jovens apenas. E eu e a minha esposa, que estavam sentados lá fazendo alguma coisa e tal, chegou um senhor. Ele parou assim, olhando para o lado. A igreja à época tinha mais de 30 anos, tinha 30 anos. Ele chegou e começou a olhar para a igreja assim, ó, olhando atento. Eu vi os jovens distraídos, eu fui me aproximei dele. Dei boa noite, perguntei o nome, ele disse, não me lembro, eu tenho a carta dele aqui dentro. Aí ele me disse o nome, eu falei, o senhor já conhece aqui? Ele, meu filho, eu tive aqui há muitos anos. Há muitos anos, meu filho. Ele era um senhor, uma barriguinha avantajada, cervejeiro, sabe? Aí eu falei, não, que isso, calma, dá um abraço nele. Fique tranquilo, vamos conversar. Mas tem quanto tempo, mais ou menos, que o senhor esteve aqui? Ele, foi na época do batismo. Batismo? Aí eu olhei pelo olho dele, ficou vermelho e olhou para mim diferente, era cobra. Olhou diferente. Aí eu, batismo, ele sim, no Jordão. Irmãos, eu que sou cabra macho, muito macho. Sabe por quê? Na hora que ele disse de Jesus, as minhas pernas começaram a tremer, o sangue foi fugindo do meu rosto, eu fui ficando parado. Aí ele disse, desse jeito. Eu olhei para ele, irmãos, aqueles olhos avermelhados começaram a brotar. E ele disse, eu caminhei muito por esse corredor, eu conheço cada canto aqui. E começou a andar, eu disse, senhor, para aqui. Ele disse, não. Eu disse, para, em nome de Jesus. Eu sou muito macho. Eu estava morrendo de medo. Mas Deus é tão bom que no meu primeiro dia no seminário teológico, eu sentado no terceiro banquinho, a aula estava a acontecer, uma irmã levantou e pediu, professor, me perdoe, me permita falar uma frase rapidinho aqui, porque Deus mandou e eu não posso ir embora sem falar. O professor disse, vai dar aula? Ela disse, não, mas foi Deus que mandou. O professor disse, então disse. Ela virou de costas, foi para mim e disse assim, você, eu novinho, pago, amarelinho, cheio de xistose. Eu estava lá, era você, eu, sirvo para nada, um improvável. Ela disse, Deus está me dizendo que a hora que um demônio se manifestar, você olha nos olhos dele, que ele não vai resistir a olhar os seus olhos. Eu disse, também uns olhos bonitos, verdes desses. Meus olhos verdes com as bordas escuras, cinzentas, como os indianos. Não é bonito, olha, não sabe, Netinho? A Netinho falou que são bonitos. Não vou perguntar, ela, o cara pode falar que meus olhos são bonitos, mas os olhos do Netinho são bonitos? Lindos. Os meus são mais ainda. Aí eu lembrei disso. Irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa. Esse homem teve 7 manifestações de demônios nele. Quando os jovens viram que eu estava no taco com aquele homem, e ele vinha querendo me enfrentar, eu fui na mão e falei, em nome de Jesus, para aí. Aí ele parava e rosnava, tinha hora que ele gritava, aí teve uma hora que ele desfaleceu, começou a querer cair, e eu segurei, ele era pesado, eu não ia aguentar. Aí ele sentou assim, olhou para mim. Aí eu falei, ufa, eu quis acreditar que ele estava liberto, sabe de quê? De medo. Eu quis acreditar, eu olhei para ele e falei, agora você está bem, né? Ele? Um espírito de risada pegou aquele homem, e ele ria, as risadas dele ia saindo, nos corredores do jovem estavam lá assim, ó, começaram. Os jovens que nós estávamos com as mãos estendidas, quando eles começaram a afastar e vazar, quando eu olhei, cadê a turma? A Bíblia diz que eles iam dispersar, era só por Jesus. Sumiram todos. Mas sabe uma coisa? Quando você e eu compreendemos a morte de Jesus, ninguém pode nos deter mais. Aleluia. Se algo não der certo na sua jornada, na sua caminhada, entenda que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8, 28. Eu queria tanto aquilo, não deu certo, porque não era bom para você. Então, por ele, o veículo. Porque dele é a fonte. Por ele, o veículo. Olha ali, que legal que eu coloquei isso para você. Tomara que você guarde essa frase ou fotografe para você levar para a sua vida. As 3 formas que você pode viver.
como você pensa que você é, como os outros pensam que você é, ou como Deus sabe que você é. Olha a diferença. Você pensa, os outros pensam, Deus não, Deus sabe. Deus olha para dentro de você, conhece o seu interior. Ele sabe a sua dor, Ele sabe a sua lágrima, Ele sabe o seu sofrimento, mas Ele sabe a sua integridade, Ele sabe a sua sinceridade com Ele. Quando Pedro negou Jesus, Mateus capítulo 26, a criada, Mateus diz a criada chega e diz assim, mas tu és um deles. Aí ele diz, não conheço esse homem. E ele sai e troca de lugar. Como a criada está a servir, ela também troca de lugar. Quando ela chega, ela encontra de novo, mas tu és um deles. Ela diz, eu não sei do que diz, não conheço esse homem. E a criada afasta e ela diz para ele assim, o teu modo de falar te denuncia. Entende isso? Ela diz para Pedro assim, a sua forma de falar denuncia que você conhece aquele homem. Você tem algo em você que sai daquele homem. O seu modo de falar denuncia que você é um deles. Aí ele diz a terceira vez, eu não conheço esse homem. Aí o que acontece? Esse cara é carniceiro, esse tiquinho. É que eu estava rouco, não estou podendo forçar. Mas o galo cantou. Sabe o que acontece? Não adianta. O seu jeito de falar te denuncia. Você está trombou o dedo em algum lugar, o que você vai falar quando você chutar aquilo na mesa vai te denunciar quem é você. Se você xinga um palavrão, você é um falso crente. Se você diz glória a Deus, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, muda tudo. Você sabia que todas as vezes que você diz alguma frase 3 vezes ou mais, vira verdade na sua vida? O seu cérebro, que é visível, que é palpável, eu posso abrir sua cabeça, não vou fazer isso, não vou fazer isso, até pelo risco, não vou falar isso também não. Eu posso abrir sua cabeça e abrir o seu crânio, eu vou encontrar algo lá dentro chamado cérebro. Mas eu não vou encontrar algo lá dentro com quem o seu cérebro comunica, que chama mente. A sua mente não sabe o que é real, ela é abstrata. Ela só acusa o golpe daquilo que vem do cérebro. Se você disser, eu não dou conta, não dá mesmo. Eu não posso, não pode mesmo. Eu sou ruim, eu não presto, não presta mesmo. Verdade. Eu era um improvável. Ninguém daria, ninguém apostaria em mim. Ninguém apostaria. Mas o dia que eu entreguei minha vida a Jesus dentro do quartel, eu ajoelhado, mexendo no meu armário. Aleluia. Quando eu falei para ele, Jesus, entra no meu coração, muda a minha vida. Algo está errado. Eu era sargento da polícia, tinha um bom salário, tinha uma boa esposa, uma filha maravilhosa, mas algo não estava certo. Tinha algo que não me deixava ser feliz, faltava. Você entende isso? É como você ter um Mercedes na sua garagem, alguém vai lá e arranca um fio, e você não sabe, você vai lá e liga aquele monstro de carro na sua garagem, mas não funciona, está faltando algo. Eu falei, Jesus, muda a minha vida, o Senhor existe, entra no meu coração. Eu me converti sozinho, ninguém fez apelo, não fui em nenhum pastor, nenhuma igreja, nada contra eles, viu? Quando eu saí na porta do vestiário do sargento, todo alinhado, sempre fui muito alinhado no quartel. Quando eu abro a porta do vestiário que eu saio, eu olhei para o céu, era 10 para 8 da manhã. Eu olhei para o céu e falei, meu Deus, eu nunca vi esse céu. O céu foi transformado. Sabe o que Deus falou no meu coração naquele primeiro dia? Eu não sabia nada de profecia, de Espírito Santo, quase nada. Deus falou assim, não, o céu não mudou, é o mesmo. Você que mudou. Aleluia. Entende isso? Eu olhava para aquele mesmo céu todo dia. Mas naquele dia o céu era o mesmo. Eu que não era o mesmo. Os meus olhos não eram o mesmo. Porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, Senhor. Então, querido, Ele morreu por mim e por você, para salvar a nossa alma. E por fim, terceiro, nós somos 11h20. Misericórdia, essas horas não param. Esse relógio não para. E converter esse relógio. Por fim, para Ele. Então nós falamos, porque dele a fonte.
Porque dele a fonte, por ele o veículo e para ele o fim. Aquele fim ali, gente, é no sentido de alvo, tá? De finalidade. Ele é tudo isso. É para ele, é por ele e é para ele todas as coisas. Tudo que você e eu fazendo, tudo que nós deixamos de fazer também, é tudo. Porque ele é a fonte, ele é tudo. Tudo tem que girar em função dele. Olha lá, eu resumi o que esse versículo diz. Ele diz, porque dele a fonte, por ele o veículo, para ele o fim, a finalidade. Olha no final o que está escrito lá preto. Por você. Eu fico um pouco constrangido quando pregadores falam para a igreja. Fala isso, faz aquilo, abraça o seu irmão. Eu fico um pouquinho, às vezes, constrangido com isso, sabe? Mas, às vezes, é necessário a gente fazer isso, pelo sentido da comunidade, sabe? Da sociabilidade nossa. Porque eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse assim, ó, por você. Por você. Tudo isso que nós falamos aqui, a vinda de Jesus, a morte de Jesus, por você. E Jesus, a ressurreição de Cristo, quando você e eu entendemos que o nosso Cristo morreu, e ele tem que ter morrido na cruz, o corpo dele morreu. E você vê que a palavra diz que quando o corpo dele estava pregado ainda na cruz, a Bíblia diz que o Cristo, não diz o Jesus. Porque quando nós falamos Jesus, nós vamos dizer ao homem. O Cristo, o que veio do trono. Olha, Jesus, Cristo. Jesus, o Cristo. Viram? Quando você e eu compreendemos isso, olha, nasceu o menino. Isaías 9,6. Isaías 9,6 diz, porque o menino nos nasceu, filho se nos deu. Olha, presta atenção nisso. O homem, Jesus crucificado, é o menino que nasceu. O Cristo que foi nas regiões inferiores anunciar a ressurreição, é o Cristo que é o filho que foi dado. Viram? Então diz, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando nós compreendemos que a morte do menino, do homem, Jesus, era necessária, e nós entendemos que ele ressuscitou, nós dizemos para Deus, nada mais me falta. Nada mais me falta. O que não acontece do jeito que eu quero faz parte da minha caminhada, da minha jornada, e eu vou permanecer conforme o Senhor quer da minha vida. Tem uma história legal que o marido estava contrariado com a esposa, ele era crente, e ele ficava sempre contrariado com ela, eles brigavam muito. Aí um dia ele saiu pela manhã do trabalho e deixou um bilhete em cima da mesa na cozinha, e a mulher chegou e viu, o bilhete estava escrito assim: o café estava amargoso, sem açúcar. Eu estou fazendo a cara feia porque ele estava com raiva. Quando ele chegou do trabalho à noite, e ele passou, que ele foi lá na cozinha, tinha um bilhete da esposa dele escrito assim: tem açúcar na lata. Entende? É assim, é tipo assim, não quer conversar não? Também não quero não. Só que essa não é uma atitude para nós, irmãos. A nossa atitude como homem e mulher de Deus, Netinho, a nossa atitude é o quê? É conciliação. Mas eu estou certo. É melhor ser feliz do que ter razão. Aquilo que não vai mudar a sua vida, irmãos, deixa isso para lá. Rapidinho, uma vez a gente foi, não sei se eu contei isso aqui, se contei vocês vão me perdoar. E a minha esposa, eu fui comprar um sofá, eu devo ter contado aqui, mas nós vamos comprar um sofá, e nós entramos na loja grande, tinha vários sofás lá, Netinho. Aí o que acontece? Eu fui olhando um, mas eu não estava preocupado com o sofá, eu queria olhar ela, deixar ela sozinha. Aí ela parou perto do sofá vermelho, e ficou olhando, fez assim, sentou lá no sofá. E eu aqui olhando o outro, que eu gostei demais, eu olhei lá e vi, olhei de novo, o vendedor passou, falei, ela gostou daquele? Ele disse, ela apaixonou com aquele. Eu continuei olhando o outro. Ó, bem, você viu? Você viu esse?
gosto. Eu falei, ó, é isso. Eu que mando lá em casa. Entenderam? Me custou o quê? Pra mim, qual a diferença do sofá da minha sala vermelho, roxo, amarelo? Se a minha esposa que vai limpar, ela que vai... Eu vou só usufruir, que eu tenho que estar com um controlezinho. Isso é conciliar, meu amigo. Ontem à noite, não estava frio mais, mas eu estava sentindo um pouco de frio nos pés. Aí eu falei para ela assim, ó, tá meio friozinho, toma um chazinho. Ela falou, seria uma dor. Mas deixa eu terminar essa lição aqui. E tá lá fazendo a lição dela, eu levantei, despistado, fui lá, cheguei com um chazinho. Pus açúcar, você quer açúcar? Quanto não sei o que? A gente só usa mascavo, só de vez em quando. Nós não usamos açúcar, por isso eu continuo bonito e forte assim, sabe? Dei ela um chazinho. Me custou o quê? Quando ela viu a chacrinha de chá, ela fez assim. Lá, lembrei ela do namoro. Olha, me custou o quê? A chaleira esquenta o chá. O chazinho já vem, só põe ele ali, põe água. Te custa o quê fazer um chazinho para sua esposa? Bom, meu tempo encerrou. Então, queridos, vamos encerrar aqui. Tudo isso foi feito por você. E para finalizar, eu te deixei essa frase que eu espero que você grave e deixe ela no seu coração. A fé não é para violentar a liberdade de escolha. Ela é apenas um convite à vida eterna. Aleluia! Quando você escolhe viver a fé, pela fé ou da fé, você está fazendo a sua escolha. E essa escolha é sua, tá bem? No meu perfil, eu deixo escrito essa frase aí, ó. Somos aquilo que fazemos. E principalmente, aquilo que fazemos para mudar aquilo que somos. Pensa, o que você tem feito para mudar aquilo que você precisa mudar na sua vida. Eu não gosto disso, não gosto daquilo. Mas aquilo é bom para o meu amigo, meu irmão Netinho. Isso vai me prejudicar? Então eu vou concordar com isso, eu quero agradar meu irmão. Lá no ginásio outro dia, o professor estava batendo papo comigo, fiz muita amizade com ele. Ele me perguntou assim, qual é a equipe que você torce aqui em Portugal já? Eu sei que ele torce para o Porto. Aí eu disse, olha, eu não tenho equipe de futebol aqui, que eu tenho no meu país, e futebol é amor, você vem nos pais e tal. Aí ele falou, mas aqui tem que escolher uma. Eu disse, então eu vou escolher aquela que você gosta, porque eu não quero ver você sofrer, porque você é meu amigo. Hã? Ele quase perguntou, você é casado? Eu ganhei ele, é português, eu ganhei ele. Você tem que ver o jeito que ele me trata, só porque eu disse que eu não vou torcer contra a equipe dele, para ele não ficar triste. O que isso me custou? Me diz aí. Agora eu vou te contar uma coisa. Não vai pensar que eu estou mentindo, a mentir, que não é mentira, é verdade. Eu fiz a mesma coisa com um amigo lá em Montijo, em Lisboa, torcedor do Benfica. Mas veja bem, se forem jogar o Benfica e o Porto, os dois de perto, eu saio da sala. Você percebeu? Eu tenho que agradar, eu falo com a minha esposa, vamos assistir isso. Então, o que você quer ver, bem? Ela fala o vídeo que ela quer, o que ela gosta, a gente gosta de assistir essas coisas lá na árvore e tal. Aí eu ponho. Aí quando ela faz, eu vou lá e ponho no filme de faroeste. Mas se eu for agradar a minha esposa, eu estou a agradar a mim mesmo, sabe por quê? Eu só tenho que ganhar com isso. 11h25, meu tempo encerrou. Espero que você saia daqui sabendo que você é muito especial. Esse era o objetivo dessa ministração dessa noite. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ah, obrigado. Aí quando eu prestei atenção naquela parte do chá lá, né? Escolheu pra ele. Ah, meu Deus, casei certo. Ela deve ter pensado, casou certo, com certeza. Glorificou a Deus. É isso. Meus irmãos, olha, nós ouvimos essa palavra que é uma bênção. Inclusive, o pastor Sérgio, vocês não sabem, ele é escritor de livros também. Que esse livro aqui é dele, aqui quando ele tinha uns 20 anos, eu acho. Tem pouco tempo? Essa foto aqui tem pouquinho. É escritor de livros também. Nós queremos avisar para você que no dia 2 de maio, todos já sabem o que vai acontecer no dia 2 de maio? Sabe? Então nós teremos um culto de ação de graças pela vitória que Deus deu para o pastor e também pelo aniversário de 15 anos de casamento, no
No dia 2 de maio, vai ser às 19 horas aqui na igreja. Vai ser uma coisa bonita, uma coisa boa. Está planejando uma coisa executiva, uma coisa bem chique mesmo, gente. Então, quem já passou o nome para essa menina bonita aqui? Só o irmão Neves e o Bruno. Quem já passou o nome para ela? É só o irmão, só o Cleiton, só o Tiquito ali, ó. Sou Neves também. Meus irmãos, olha, nós precisamos que você dê o seu nome, porque a gente está fazendo algo bem programado, bem bonitinho. Vai ter as mesas, eu acho que é com cada mesa com 10 pessoas. A gente vai colocar mais ou menos isso. A gente vai colocar as mesas aqui, esses bancos vão sair aqui, essas cadeiras vão sair, e a gente vai colocar as mesas. Por isso que a gente precisa que os irmãos dêem o nome para programar, fazer um orçamento, né? Ter um orçamento de quantas pessoas. Até agora, quantas pessoas já confirmaram? Umas 45 pessoas já confirmaram. Então, a gente precisa que você, que vai estar presente no dia 2 de maio, às 19 horas, precisa passar o nome para ela, o quanto antes. Já se programa de sua agenda e já pode passar hoje. Pode passar o nome hoje, se você tiver a certeza que você vem. Então, já passa o nome, porque a gente vai fazer a comida baseada na quantidade de pessoas. Porque imagina, você vai fazer uma festa na sua casa, para 10 pessoas chega a 50, aí fica desorganizado, não vai ter comida para todo mundo. Então esse é o intuito, de fazer uma coisa organizada, bem feitinha. Então é para isso que a gente precisa ceder o nome também. E tem mais um aviso. Quinta-feira é o culto da vitória, sexta-feira é o culto, aliás, é o nosso estudo bíblico aqui na igreja, e domingo próximo é ceia. Então, você já fica sabendo que domingo próximo é a nossa Santa Ceia do Senhor, aqui na nossa igreja. E é isso, vamos estar finalizando. Eu quero convidar o nosso irmão Tiago, convidar você para se colocar sobre os pés também. Quero convidar o Tiago aqui para estar orando e também despedindo a igreja com as bênçãos apostólicas. Você foi abençoado? O Senhor falou com você hoje? O Senhor falou? Só o Bruno ali respondeu. Aleluia. Aleluia, o Senhor falou. Amém. Então, olha, que você tenha um ótimo domingo. Que você tenha um ótimo domingo. Que Deus abençoe você e uma semana abençoada também. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, nesta manhã. Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer, Senhor. Amém. Continua, Pai querido, nos abençoando, leve paz e segurança, Senhor Jesus, para os nossos lares, Senhor. Meu Deus, continua, Pai querido, abençoando aqueles que não puderam vir à Tua casa nesta manhã, meu Pai. Meu Deus, querido Deus amado, que o Senhor continue todos os dias, ó Pai querido, que nós possamos Te adorar, ó Pai querido, que o Senhor possa concluir o Teu chamado sobre cada vida nesta manhã. Pai querido, Deus amado, abençoa o pastor, abençoa as crianças, abençoa os obreiros da Tua casa, tudo para a honra e a glória do Teu nome. Amém. A bênção apostólica do Senhor Jesus. Amém. Então, levante suas mãos, por favor, querido. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, com todo o povo de Deus na face da terra, e não só hoje, mas para tudo sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Deus te abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus, Nós 3 horas. Meus irmãos, pode procurar a Deise aqui para passar o nome, viu? Para o jantar, para o jantar. Então, Paulinho, tudo bem? Meu querido. Tá transmitindo ainda.